Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos Pedro do canal Arte com Marcos Pedro. E hoje nós iremos ver quais os pincéis que eu utilizo na minha pintura. Uma pessoa pediu que eu fizesse um vídeo nesse sentido. Demorei um pouco, mas eu não esqueci dessa pessoa e estou fazendo esse vídeo agora. Porém, bom, vamos começar a explicação por esse pincel aqui. Esse aqui é o pincel número 10 lixa, ok? Ele é diferente desse outro aqui, desse outro pincel. Esse aqui é o pincel número 10 chato, né? Ele tá um pouco aqui do lado assim, pessoal, de tanto eu usar isso aqui, ó. Tá um pouco assim do lado de tanto eu usar, mas ele é retinho aqui nessa parte de cima. E ele é cortado aqui dos lados. Por isso ele é chamado também de pincel aparado, lixa aparado, ok? Então esse pincel eu utilizo ele mais para acabamento, ok? Mas eu utilizo ele para outras coisas também. Quando eu disse mais, quer dizer que para menos coisas eu uso. Então veja só, aqui temos um tecido que está em um piso, em uma cerâmica aqui de casa, e ele está bem firme, entendeu? Como esse pincel é um pincel lixado, eu gosto de utilizar ele para fazer fundo também, entendeu? Por quê? Porque um pincel, para mim, é um pincel pequeno, entendeu? E aí eu vou fazendo em círculos aqui, ó. Tô fazendo com siena, em círculos. Então ele espalha bem a tinta. Veja só, coloquei só um pouquinho de tinta nele, e com esse pouquinho de tinta tá dando para eu fazer o fundo dessa folha aqui. Eu vou pintar essa folha aqui apenas para mostrar na prática quais os pincéis que eu uso e como uso, ok? Temos esse outro pincel aqui. Esse é o pincel lixa número 0, também para acabamento. Evidentemente, para acabamento bem menores, ok? Vocês devem encontrar aí em alguma papelaria perto de sua cidade. Uma papelaria um pouco grande, vamos dizer assim. Então, com ele, em algumas regiões aqui, eu vou fazendo isso. Fazendo sentido de bolinha. Quando eu quiser fazer alguns detalhes menores, né? Que exija menos tinta, eu utilizo ele, porque ele já naturalmente vai trazer pouca tinta. Então, eu não preciso me preocupar tanto. Então, aqui estou dando um pouco... Estou acentuando as partes mais escuras desse pequeno fundo aqui, de demonstração. Entendeu? Embora eu possa fazer com o lixa número 10, mas ele vai trazer mais tinta, entendeu? Mas também se pode fazer com ele, ok, pessoal? Tanto o pincel lixa número 10 como o número 0 é para acabamentos. Aqui eu tenho o pincel número 10 chato, ok? Diferente do pincel número 10 lixa, ele não é aparado aqui do lado. O lixa, ele fica parecendo um língua de gato assim, ele é aparado aqui do lado, ele fica assim. Ele corta os pelos aqui nas laterais. Mas esse o chato, ele é reto assim, entendeu? Então eu utilizo muito o pincel número 10 chato para fazer apenas para colocar a tinta. Embora muitas vezes eu utilize ele também para fazer alguns acabamentos, entendeu? Mas no geral eu uso ele para levar a tinta, para encher o local com a tinta que eu escolhi para isso. Vou colocar aqui um pouquinho de amarelo limão, apenas para dar um tchan aqui nesta folha, né? Não é porque é uma folha para demonstração, mas eu vou querer fazer uma folha bonitinha, ok, pessoal? Então vou mostrar agora como utilizar o pincel número lixa 10, mais precisamente para acabamento. Então vamos utilizar o pincel número lixa 10 para acabamento. Então veja, conforme vocês já viram no vídeo que eu tenho ensinando vários tipos de folhas. Se você não viu esse vídeo que ensina vários tipos de folha, tem o link aí embaixo, vocês podem ver esse vídeo. Então aqui eu vou pegar aqui o pincel lixa número 10 e vou fazer esse traço aqui no meio, entendeu? E aqui, ó, nessa posição, não assim, não assim, e sim assim, de lado. E vou, ó, tá vendo que ele serve para acabamento? Veja como os traços ficam legais, tá vendo? E aqui eu posso até fazer algumas listras individuais. Ó, uma, duas, tá bom? E agora, pessoal, do outro lado, com o pincel lixa número 10. Tá vendo? Ele é muito bom para acabamento. Gosto muito, utilizo muito demais.
Inclusive, estou precisando até comprar outro. E aqui eu vou fazendo isso. Então ele é um pincel muito bom para acabamento, o pincel lixa número 10. Com o pincel lixa número 10, eu vou, ó, com o branco, fazendo isso aqui, pessoal. Tá vendo? Note que aqui em cima é branco, aqui embaixo verde pântano, ok? Então aqui eu vou, ó, puxando o branco. Tá vendo? Super simples. Note que no meio eu coloquei o pântano e puxei para cima. Agora eu vou colocar o branco aqui no meio, do lado do pântano. Em vez de puxar para cima, eu vou puxar para baixo. Tudo isso com o pincel lixa número 10. Ele é bom para acabamento. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Anteriormente, eu enchi essa folha com o pincel chato número 10, não foi? Ok. Aqui eu tenho o pincel chato número 2. Eu utilizo ele para encher os locais onde eu vou pintar que exijam tinta menores. Então, locais que exijam uma quantidade de tinta menor, eu posso encher com isso aqui, é o pincel número 2. Entendeu? Num vídeo que eu publiquei de rosas, rosa, eu utilizei esse pincel. Entendeu? Então a função dele é basicamente a mesma que esse, só que para regiões menores, número 2. Okay? Utilizo ele mais para encher, mas também utilizo ele para esfumaçar, entendeu? Às vezes, regiões pequenininhas, eu utilizo ele para esfumaçar, entendeu? Fazer acabamento também, só que mais para encher. Esse é o pincel lixa número 0. Ele serve também, ele serve para o mesmo objetivo que o pincel lixa número 10, que a gente utilizou aqui. Eu sempre utilizo ele. Só que ele é para regiões menores. Vamos supor que eu fiz essa folha bem pequenininha, né? Aí eu utilizaria ele para fazer o acabamento em regiões menores. Embora ele também pode servir para esfumaçar regiões pequenininhas. Muito bem, pessoal. Agora vamos fazer uma outra coisa. Vamos fazer umas gotinhas aqui. E vamos utilizar o pincel filete. Pincel filete é um pincel famoso, muita gente gosta de utilizar ele, porque ele é pequenininho, que esse aqui, pincel filete número 0, ou pincel redondo número 0, entendeu? Então, ó, vamos fazer assim, ó. Gosto de utilizar ele para isso. Fazer um traço aqui, com o pântano, e com o pântano vamos fazer um traço curvo para cima, entendeu? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Um traço aqui, dessa forma, né, para baixo, e outro traço aqui para cima, do lado contrário, entendeu? Com o pincel filete. Então ele serve para fazer essas coisas, essas regiões pequenas, detalhadas. Agora eu vou pegar um outro pincel que eu ainda não apresentei a vocês, que é o pincel redondo. Bom, na pintura em tecido eu não utilizo muito ele, mas às vezes eu utilizo em algumas coisas. Então eu vou mostrar para vocês como eu utilizo ele na pintura em tecido. Por exemplo, aqui eu vou precisar esfumar essa região. Aqui eu vou dando batidinha com o pincel redondo número 12. Entendeu? Ó. Tá vendo? Então ele vai ficando aqui, bem esfumaçado conforme vocês estão vendo aqui, entendeu? E aqui também eu vou esfumando, entendeu? E assim por diante. Então, pessoal, se vocês estão ouvindo os vizinhos falando, porque tá havendo uma construção aqui do lado, entendeu? Então eles estão discutindo sobre como a casa deve ser construída, ok? Muito bem, então aqui, ó, eu esfumei essa região aqui com o pincel redondo número 12, entendeu? Dando batidinhas. E aqui também, entendeu? Então é para isso que eu utilizo esse pincel número 12. Então não tem muito segredo. A utilização dos pincéis que eu uso, ok? Então esses são os pincéis que eu uso. Eu comprei esse pincel recentemente, que é o pincel número 2, filete número 2, ou redondo número 2, de cerdas macias. Vocês podem utilizar ele para a mesma finalidade também, para fazer o que eu fiz com o pincel filete número 0, entendeu? Para a mesma finalidade. Às vezes, por exemplo, quando eu faço rosas,
eu gosto de utilizar, gosto de fazer no centro da rosa, no miolo das rosas, aqueles pólenzinhos, né? Por exemplo, eu faço assim, ó, aqueles pólenzinhos. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Eu tive uma ideia aqui de como demonstrar isso para vocês, tá bom? Muito bem, agora o que a gente faz? Com o pincel filete, eu faço isso aqui, ó. Passo branco aqui. Ó, pessoal, o pessoal estão vendendo chuchu aí, tá vendo? Aqui é assim, a cidade onde eu moro, o pessoal vendo as coisas na rua. Então aqui eu vou passando aqui branco com o pincel filete, entendeu? E depois o que eu faço? Simplesmente eu pego aqui o pincel redondo e vou aqui dando batidinhas. Tá vendo, pessoal? O pincel redondo entra aqui. Olha só como ele fica bem esfumado. Depois disso, o que a gente faz? A gente pega um pouquinho de branco. Ó, eu vou fazer digamos assim, um ponto de exclamação meio curvo. Eu coloco um pontinho aqui e aqui faço isso, entendeu? Coloco um pontinho aqui e aqui eu faço um traço meio curvo. Pronto, aqui temos a gotinha. Então aqui eu utilizei apenas o pincel filete e o pincel redondo número 12. Estou usando o pincel lixa número 0. Bom, porque ele é bem firme, entendeu? Então ele se agarra nos entrelaçamentos das linhas e permite que você faça isso aqui, de que com um pincel, por exemplo, um pincel como esse, que é um pincel de cerdas macias, né, que eu utilizo mais para pintar a tela. Ok, pessoal? Aí, pessoal, eu vou pegar o pincel número 2 e vou fazer isso aqui, ó. Por que eu estou utilizando o pincel número 2 de cerdas macias? Porque, ó, ele não se agarra muito com as cerdas do tecido. Se ele se agarrasse, ele iria se misturar facilmente com a cor pântano aqui. E aí ia perder todo o efeito que eu queria, entendeu? Então ele como que flutua por cima. E como a cor pântano ela está ainda, digamos assim, molhada, ele acaba também se misturando um pouquinho com o pântano e vai enxugar junto com o pântano. Tá bom? Então aqui eu utilizei o pincel número 2. Utilizo ele também para fazer isso, para flutuar por cima de alguma tinta que eu utilizei, pelo qual eu não quero muito que ela se misture com a outra, digamos assim. Visto que o pincel número 0 lixa é de cerdas firmes e não macia, ele vai se misturar com a tinta ainda molhada e vai acabar com o efeito. Esse aqui não, ele desliza como que por cima, ok? Bom, pessoal, agora eu vou fazer o seguinte. Ó, com o pincel número 2 de cerdas macias, eu vou fazer isso, ó. Entendeu? Então eu gosto de utilizar ele também para isso. Essa é a ideia que eu tive de última hora. Entendeu? Vocês podem fazer isso aqui com língua de gato. Daqui a pouco eu mostro para vocês como fazer. Com língua de gato, tem uma língua de gato bem grande. Eu não tenho, infelizmente eu não tenho agora um pequeno. Mas com esse grandão dá para fazer, né? A gente faz isso. Olha só como fica legal com língua de gato, ó. Por causa do formato dele. Esse é o língua de gato número 16. Tá? Ó. Vendo como fica legal? Fazendo com língua de gato. Muito legal, ó. Entendeu? Ele é utilizado muito em telas. Como eu estou pintando muito em tecido, raramente eu utilizo ele. Ok, pessoal? Então é bom para fazer aquelas folhinhas pequenininhas que tem ramos de rosas, etc. Então aqui eu vou fazer, peguei um pouquinho de rosa bebê. Vou fazer umas bolinhas aqui em um dos lados. Entendeu? Em um dos lados. Tá vendo? Ó. Vocês podem até misturar ele com um pouco de branco para ele dar um pouco de consistência. Então aqui a gente fez essas bolinhas aqui, que é como se fosse aquelas florzinhas pequenininhas, né? Bom, pessoal, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui o língua de gato, número 16, né? Ele tem umas cerdas bem macias. E eu vou aqui, ó, em cima de cada traçozinho do rosa escuro, colocando ele.
entendeu? Não tá aparecendo muito porque não tem muito fundo sobre ele aqui, entendeu? Aqui apenas. Então eu vou colocando aqui o rosa bebê em cima desses ramozinhos aqui, ó. Entendeu? Eu não vou cobrindo o rosa escuro, colocando assim, vou colocando acima de cada traço de rosa escuro. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então aqui é mais um vídeo do canal Arte com Marcos Pedro. Espero que vocês tenham gostado. Eu expliquei para vocês quais os pincéis que eu uso. Os pincéis que eu uso, no geral, são esses para pintura em tecido. Alguns uso também para pintar pintura a óleo, entendeu? Mas também utilizo para tecido. Então espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, compartilhem meus vídeos, cliquem em gostei, inscrevam-se em meu canal, tá bom, pessoal? E uma coisa que eu quero dizer para vocês é que no meu blog tem uma parte lá que diz assim, risco, tem uma aba chamada risco, entendeu? Uma página chamada risco. Então vocês podem clicar lá e lá tem diversos riscos de muitos dos meus vídeos, de muitas pinturas minhas, né? Tem de frutas, flores e assim por diante. Então vocês podem explorar, visitar o blog, sugerir risco, eu coloco lá e assim por diante, tá bom, pessoal? Então até lá, até o próximo vídeo, pessoal. Ele corta os pelos aqui lá nas laterais, mas esse o chato ele é reto assim, entendeu? Então eu utilizo muito o pincel número 10 chato para fazer apenas para colocar a tinta, embora muitas vezes eu utilize ele também para fazer alguns acabamentos, entendeu? Mas no geral eu uso ele para levar a tinta, para encher o local com a tinta que eu escolhi para isso. Vou colocar aqui um pouquinho de amarelo limão, apenas para dar um tchan aqui nesta folha, né? É porque é uma folha para demonstração, mas eu vou querer fazer uma folha bonitinha, ok, pessoal? Então vou mostrar agora como utilizar o pincel número lixa 10, mais precisamente para acabamento. Então vamos utilizar o pincel número lixa 10 para acabamento. Então veja, conforme vocês já viram no vídeo que eu tenho ensinando vários tipos de folhas. Se você não viu esse vídeo que ensina vários tipos de folha, tem o link aí embaixo, vocês podem ver esse vídeo. Então aqui eu vou pegar aqui o pincel lixa número 10 e vou fazer esse traço aqui no meio, entendeu? E aqui, ó, nessa posição, não assim, não assim, e sim assim, de lado. E vou, ó, tá vendo que ele serve para acabamento? Veja como os traços ficam legais, tá vendo? E aqui eu posso até fazer algumas listras individuais. Ó, uma, duas. Tá bom? E agora, pessoal, do outro lado, com o pincel lixa número 10. Tá vendo? Ele é muito bom para acabamento. Gosto muito, utilizo muito, demais. Inclusive, estou precisando até comprar outro. E aqui eu vou fazendo isso. Então ele é um pincel muito bom para acabamento, o pincel lixa número 10. Com o pincel lixa número 10, eu vou, ó, com o branco, fazendo isso, ok? Vocês devem encontrar aí em alguma papelaria perto de sua cidade, uma papelaria um pouco grande, vamos dizer assim. Então, com ele em algumas regiões aqui eu vou fazendo isso, fazendo sentido de bolinha. Quando eu quiser fazer alguns detalhes menores, né, que exija menos tinta, eu utilizo ele, porque ele já naturalmente vai trazer pouca tinta, então eu não preciso me preocupar tanto. Então aqui estou dando um pouco, estou acentuando as partes mais escuras desse pequeno fundo aqui, de demonstração, entendeu? Embora eu possa fazer com o lixa número 10, mas ele vai trazer mais tinta, entendeu? Mas também se pode fazer com ele, ok, pessoal? Tanto o pincel lixa número 10 como o número 0 é para acabamentos. Aqui eu tenho o pincel número 10 chato, ok? Diferente do pincel número 10 lixa, ele não é aparado aqui do lado. O lixa, ele fica parecendo um língua de gato assim, ele é aparado aqui do lado, ele fica ok. Mas eu utilizo ele para outras coisas também. Quando eu disse o mais, quer dizer que para menos coisas eu uso. Então veja só, aqui temos um tecido que está em um piso, em uma cerâmica aqui de casa.
e ele está bem firme, entendeu? Como esse pincel é um pincel lixado, eu gosto de utilizar ele para fazer fundo também, entendeu? Por quê? Porque um pincel, para mim, é um pincel pequeno, entendeu? E aí eu vou fazendo em círculos aqui, ó. Tô fazendo com siena, em círculos. Então ele espalha bem a tinta. Veja só, coloquei só um pouquinho de tinta nele, e com esse pouquinho de tinta tá dando para eu fazer o fundo dessa folha aqui. Eu vou pintar essa folha aqui apenas para mostrar na prática quais os pincéis que eu uso e como uso, ok? Temos esse outro pincel aqui. Esse é o pincel lixa número 0, também para acabamento. Evidentemente, para acabamento bem menores. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos Pedro do canal Arte com Marcos Pedro. E hoje nós iremos ver quais os pincéis que eu utilizo na minha pintura. Uma pessoa pediu que eu fizesse um vídeo nesse sentido. Demorei um pouco, mas eu não esqueci dessa pessoa e estou fazendo esse vídeo agora. Porém, bom, vamos começar a explicação por esse pincel aqui. Esse aqui é o pincel número 10 lixa, ok? Ele é diferente desse outro aqui, desse outro pincel. Esse aqui é o pincel número 10 chato, né? Ele tá um pouco aqui do lado assim, pessoal, de tanto eu usar isso aqui, ó. Tá um pouco assim do lado de tanto eu usar, mas ele é retinho aqui nessa parte de cima. E ele é cortado aqui dos lados. Por isso ele é chamado também de pincel aparado, lixa aparado, ok? Então esse pincel eu utilizo ele mais para acabamento.